Olá, amigos e amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vai depender muito de qual horário que você está assistindo este vídeo da nossa série Mulheres Poderosas Conquistando Espaços. E eu quero só lembrar, com todos eu sempre lembro, não se tratam de super-mulheres. Tratam-se de mulheres que, com um determinado momento da vida, um determinado contexto, pela sua trajetória, se tornam poderosas, conquistam espaços, não aquele espaço de alguém, né? Não dos homens, mas o espaço que está lá, ou que ela reconquista porque ela já era dela, já era do mundo dela, já era da própria pessoa, ou abre espaço para alguma coisa que acontece naturalmente. Essas são as mulheres poderosas. E essa série é uma homenagem que eu faço para essas mulheres que, felizmente, eu conheço e que me ensinam também muito. E hoje eu vou conversar com uma pessoa que eu tenho a honra de conversar, que é Angélica Alcântara, que é uma empresária, vice-presidente da Associação Comercial e Empresarial aqui na cidade de Lucélia, mãe, esposa, olha, é um monte de coisas ali para poder ser essa mulher poderosa que ela é. Mas, mais do que nunca, como esse nosso papo é um papo informal, eu vou passar para ela dizer, além de tudo isso que você está fazendo, me conta um pouquinho mais de quem é a Angélica. Por favor, Angélica, a palavra é sua. Tudo bem, seu Armando, é um prazer estar nesse bate-papo com o senhor, essa conversa informal, né? Meu nome é Angélica, sou casada há 11 anos com o Richardson, tenho um filho maravilhoso de 8 anos, o João Miguel. Sou formada em administração empresarial na Faculdade Cruz, em Oswaldo Cruz, desde 2010, né? Terminei a faculdade, trabalhei em uma empresa grande aqui em Lucélia, usina. Depois que eu me formei, trabalhei em um mercado há 10 anos, né, em setor de loja. Fui pegando jeito, gostando, né, de trabalhar com isso, né, com vendas, com compras. Trabalhei 10 anos nessa empresa, né, aqui em Lucélia, no Irmãos Cardoso, e fui convidada a trabalhar com a Grace, né, a Grace Hernandes, em uma loja de roupa. Como já conhecia, já tinha experiência, e fui me apaixonando mais por trabalhar nesse ramo do comércio, né? Até que um dia ela chegou em mim e perguntou assim: Você não tem vontade de abrir uma loja? Falei para ela: Olha, eu tenho vontade, porque até então eu vendia enxoval na minha casa há 8 anos, né? Começamos a vender enxoval em casa. A ideia, na verdade, quem teve foi meu esposo, porque eu já vendia quando eu era solteira, né? Antes de casar, eu já vendia algumas coisinhas. E ele, por que a gente não pega para ganhar uma graninha extra, né? Enfim, na época, quando começamos a vender, eu estava grávida e foi com o PIS, o salário, com o PIS, que fomos para Ibitinga e começamos a comprar enxoval. E foi só crescendo, mas eu não divulgava que eu vendia para fora, porque questão de ética, né? Serviço. E quando eu entrei na Grace para trabalhar com ela, ela conheceu os meus produtos, ela, não, mas eu acho que você tem que abrir uma loja para você. Porque suas coisas são muito boas, aqui em Lucélia não tem, né? Eu fui amadurecendo essa ideia. Quer saber? Eu vou encarar, seja o que Deus quiser. E eu enfiei a cara e falei, Grace, é agora, eu vou abrir. Ela, nossa, mas já? Isso foi coisa de 3 meses conversando. Eu, é agora. Ela, então vai. Vai que vai dar certo. Abrimos a loja em 2023, né, em agosto de 2023. Chamei uma amiga minha para entrar como sócia. Ela não tinha experiência na época com venda, mas ela já trabalhou no comércio, né? Então ela tinha questão de atendimento, né? Então ela já sabia. Trabalhou numa empresa que também conversava muito, né, com pessoas, enfim. E nós estamos atuando hoje em uma loja aqui em Lucélia. A loja chama Anjos Enxovais. Graças a Deus está sendo bem aceita aqui em Lucélia, né? E estamos aí.
Olha, firme e forte. uma coisa que, que você falou são três coisas que a gente pega e procura entender. Primeiro é a vontade, é gostar daquilo que Sim, faz e vai aprendendo a gostar, é aprendendo e estudando. sim, Quer dizer, sim, o segundo ponto, que foi muito legal, que eu acho que é um recado muito legal para as pessoas que vão nos assistir, é a questão da ética. Você procurou respeitar o trabalho sim, que você tinha numa outra organização, onde você era sim, colaboradora da outra, para não atrapalhar. sim. E a Não, terceira, não, em um né, é momento. a questão do coragem. Vamos, Sim, vamos embora. Porque as coisas não aconteceram, se eu percebi o que você contou, não aconteceu rapidamente. foi. Já vinha, mesmo de antes de você casar. Ou seja, Sim, foi sim, trabalhando. E eu acho que é esse recado que eu acho importante passar para as pessoas. As coisas não acontecem milagrosamente ou muito rápido. Elas não, vão sendo, vamos dizer, utilizando aí a figura feminina, ela já vem numa gestação. Para algumas sim, pessoas pode ser mais rápido, para outras pessoas, mas elas precisam de tempo, da maturidade, da gestão sim, com grandiosa certeza. que você tem lá. E toda essa rotina aí fala, bom, e atrapalhou ser mãe? Provavelmente não. Não, imagina, Atrapalhou pelo ser contrário, esposa? Não. nos fortalece ainda mais, porque a rotina vai Não, e uma coisa interessante acontecendo tão foi, assim, ó. o apoio que sua esposa deu para você, e Com aqui, certeza, e aqui tem um recado também interessante. Uma ex-chefe passa a ser agora uma parceira e diz assim, vai lá e abre. Você tem coisas boas. com certeza. Foi E, isso que me deu um gás. e aí eu começo. É, um outro recado importante, essa pessoa hipoteticamente estaria perdendo uma funcionária boa, mas na verdade estava ganhando uma grande amiga, uma Com parceira de certeza, negócios. E uma parceira de negócios que hoje divide com você a diretoria com certeza. da associação comercial. Bom, vamos à primeira pergunta, tá? E acho que você, como empresária, você deve ter essa situação. Desculpe. Imagina. Empresário, você, se você pudesse dizer alguma coisa a respeito disso, quais são os desafios que as mulheres estão enfrentando hoje para alcançar, por exemplo, posições de liderança como você tem? E o que você acha que elas têm que fazer para acelerar a mudança que precisa acontecer? Então, Olha, eu vou ser bem sincera com o senhor. Em 2023, eu fui convidada para fazer um curso, né, online pela Grace também, para mulheres, né? Para mim foi a rodada de chave que precisava, né? Trabalhou o meu lado pessoal que eu precisava alavancar, na verdade, né? E para mim foi muito bom esse curso, porque eu acho que toda mulher deveria fazer esse curso, né? Que eu fiz Poder em Comum, né? É um crescimento pessoal enorme. Para mim, eu acho que toda mulher empresária, ou toda mulher sem ser empresária, dona de casa, enfim, toda mulher precisava ter um momento para ela, me diga né? então o nome desse curso, por favor, para o pessoal saber, porque acho que é importante. Hoje essas mulheres que, na verdade, elas eram sócias, né? Elas desfizeram uma sociedade, cada uma trabalha é, um ramo, no mesmo ramo, mas né, com funções diferentes, digamos assim, né? Digamos assim, chama Poder em Comum esse curso, né? E maravilhoso, elas são de Florianópolis, essas duas moças, a Roberta, né? E a outra, eu até esqueci o nome agora. Só que essa Roberta, ela continua trabalhando com mulheres, né? O desenvolvimento de mulher. E assim, foi um curso maravilhoso. Nós fizemos em trinta mulheres, se eu não me engano.
esse curso. E foi, para mim, o que precisava para alavancar, porque muitas vezes a gente é muito insegura, né? Nós queremos, porque mulher dá conta de fazer tudo ao mesmo tempo. Tá lavando louça, tá lavando roupa, tá fazendo almoço, tá ajudando tarefa, criança a fazer tarefa. Então, tipo assim, só que nós precisamos algo a mais, né? Então, um curso desse para mim, por exemplo, que trabalhou o meu lado, né? Meu lado pessoal, emocional, né? Então, para mim foi muito bom um curso. Eu indicaria um curso. Eu agora lembrei, né, tinha comentado com você antes de a gente começar aqui, que a gente vai fazer da pergunta e você já respondeu com uma pergunta, né, que é um ponto marcante da sua virada. Você Sim, já citou alguns pontos marcantes, né, da sua trajetória. Então, mas existe algum outro ponto marcante que você gostaria de mencionar? Você falou o primeiro ponto, que foi o apoio que você recebeu da Grace, que era a sua antiga chefe, né, proprietária sim. da outro lugar onde você trabalhava. É meu Como é esposo que foi? também. Hã? O esposo me apoiou muito. Ele sempre me apoiou em cursos, né? Não, você tem que estudar, não. Você tem que mostrar o que você tem dentro de você, porque você é muito insegura, ele fala, né? Que eu sou muito insegura. Você é muito inteligente, tem muita coisa para mostrar, mas você fica fechada, você se fecha, né? Ele fala desse jeito para mim, né? Então, uma das partidas também foi eu falei assim, não, peraí, então, já que eu sou fechada, né? Então agora eu vou começar a me abrir. Foi quando nós decidimos montar a loja, né? Graças a Deus, e tá dando tudo certo. Mas ele me ajudou muito. Ótimo. Então, aí Me você ajudou muito. essa questão da segunda questão, que era justamente os pontos marcantes. Você vê que, como a gente estava falando, a coisa naturalmente vai surgindo, porque você Sim, está contando um pouco da sua história, que as pessoas sim, precisam saber por quê. Porque se não tiver esses pontos marcantes, se não tiver aquele momento que você faz questão de lembrar que é gostoso, que sim. marca a vida das pessoas, como é que eu vou continuar seguindo para outros momentos? É como se eu tivesse um degrau, e naquele degrau eu comemoro, tal, não sei o quê, mas ele me impulsiona para o degrau acima e eu vou subindo. Quer dizer, pode ser que dentro de alguns anos, quando a gente voltar a conversar, você já está com 3 lojas em toda a região, não sei, né? Ah, Deus abençoe. Isso pode Deus acontecer. abençoe, com Eu certeza. já, já sei disso, já vi isso acontecer com alguns empresários que tinham, Sim, primeira vez que eu entrei em contato com ele, nós fizemos um curso e que a secretária dele, que ele chamava secretária do café, foi no curso também, um dia que nós passamos um sábado no Hotel Fazenda, no interior do Paraná. Ele tinha 30 pessoas trabalhando para ele. Ele hoje se aposentou, né? E deixou, passou para os filhos, para o outro sócio, e a última vez que nós conversamos, ele tinha 700 funcionários, ou seja, e várias empresas sendo atendidas, não era só, não só no Paraná e Curitiba, como em vários lugares. O que é interessante dessa história toda é essa questão dos pontos marcantes, e ele teve, assim como você tem também. Outra pergunta agora, essa é um pouquinho diferente. Se você pudesse identificar os impactos que as mulheres estão tendo nessa transformação. Por quê? Porque ainda tem algumas mulheres que ainda reclamam de que ainda há uma diferenciação entre a liderança feminina e a liderança masculina, o trabalho feminino e o trabalho masculino. Ou seja, essa diferença. Mas existem alguns impactos. Você vê esses impactos acontecendo e traga a sua experiência como dona de loja, se esses impactos estão fazendo a diferença no dia a dia ou ainda precisam de. eu enxergo assim como mais insegurança mesmo, né? Uhum. As mulheres, eu acho que têm um pouco de receio, né? Não sei, devido à criação também, né? Às vezes tem um pouco de receio de ir além daquilo, né? De, não, é, eu vou parar por aqui porque eu não estou conseguindo ver o chão, então eu não vou pisar, né? A realidade é essa, né?
Então, eu penso nisso, né? É mais questão de insegurança mesmo. E receio, né? De não, não consigo, né? Vou tentar por aqui mesmo. Eu tiro por mim, né? Porque muitas vezes eu sou assim também, né? Não, eu não estou vendo o chão, então eu não vou pisar. Só que nós não podemos pensar assim, nós temos que pisar para poder ver o chão. A realidade é essa. Tem que ser assim, né? E eu acredito muito nisso, é mais a parte de insegurança mesmo, de poder, né? Porque eu acho que vai da mentalidade de cada um, né? Porque cada um tem uma mentalidade. Tem mulher que já é mais despojada, né? Não, tem que fazer, tem que não, tem que ser assim. Tem outras que são mais retraídas, né? Mas eu acho que um dos pontos mais assim mesmo é a questão da insegurança. E é interessante porque a gente sabe que na ciência, na cultura, em diversas situações, as pessoas estão, as mulheres estão ocupando espaço. Hoje fica praticamente impossível dizer que não tenha, tem mulheres em todas as profissões. É difícil você ver. Sim, Lógico que tem sim, algumas particularidades, né? Com algumas profissões onde exige uma força que a mulher não tem, mas hoje ela tem. Ela pode entrar em qualquer coisa. sim, E eu acho que isso é importante, esses impactos existem. E aí você está dizendo, se não, se continuar com a sua insegurança, né, só vai ficar no lugar de sempre. E é um lugar de sempre, sim, sim. muitas vezes não é o melhor lugar que você encontra. Não, com Então, certeza. isso é importante. Mais uma perguntinha, então, para você. Se a representatividade está crescendo, e isso é um fato, tá? Você acha que, ah, tirando a sua experiência, essas desigualdades entre homens e mulheres ainda atrapalham? Ou você acha que isso é uma coisa que, neste momento, não está afetando mais tanto como afetava no passado? Como é que você vê essa situação? Ah, não, né? Hoje tudo. Hoje tá mais, né? Assim, mais light, né? Na verdade. Porque eu falo assim, eu acho que a mulher, ela tem que se posicionar sim, só que ela tem que saber o seu lugar, né? Homem, a gente mede o homem, mede o homem pela força. E a mulher pela capacidade, né? Pelo pensamento. Eu penso assim, né? Então eu falo assim, a igualdade, não, mulher tem que ser igual ao homem. Não, eu não concordo. Homem tem o seu trabalho, né? Tem a sua maneira de se desenvolver e a mulher tem a dela. Onde, quando junta os dois, né? O resultado é magnífico, né? Pensamos assim. Tem muitas mulheres, né? Pessoal, tem mulher feminista, tá? Que não aceita com a situação dessa, que homem tem, a mulher tem que ter o mesmo direito que o homem, pronto, acabou. Eu não concordo com isso. Eu não concordo. Eu acho que cada um tem que ter sim o seu espaço, né? A partir do momento que um respeita o outro. Eu tenho esse pensamento. O pensamento é esse. Não, é que o que a gente fala é que muitas vezes tem a até comentei já uma vez que a pior experiência que eu tive com uma chefe mulher foi que ela queria imitar os homens. Foi a maior dificuldade conseguir conviver com ela, porque ela era muito dura, uma pessoa assim, muito difícil, um trato muito difícil. E já tive também uma questão de conhecer mulheres como chefes e que eram maravilhosas, porque ela continuava sendo mulher. Ela não, Sim, deu sim. aquilo que a mulher tem. Mas isso já é uma história que, se a gente ficar conversando aqui, nós vamos passar. Ah, com certeza. Com certeza. Mas, praticamente, eu sei que a sua trajetória é grande, você agora tem uma responsabilidade muito legal, que é a vice-presidência de uma associação comercial, que vai ter que enfrentar algumas mudanças importantes, a gente Sim, sabe disso, mas tem alguma coisa que é a pergunta que eu digo que é a pergunta matadora, não é uma pergunta, às vezes, não tão simples. Não é conselho, viu, Angélica? É, que sim. dicas você daria para as mulheres que desejam quebrar as barreiras nas suas carreiras, nas suas vidas e ocupar o espaço que elas merecem?
não é conselho, é dica. Que dicas você daria para essas pessoas, além daquelas que você já deu? Sim, eu acho que assim, a mulher tem que ser ela mesma, ponto, né? Tem mulheres que se fantasiam, né? Se fantasiam demais e esquece de mostrar a sua essência, porque eu acho que isso conta muito, a sua essência, né? É, a mulher tendo a essência dela, saber indo com um jeitinho, ela vai conseguir dominar o que ela quer. É isso que funciona, né? Então, eu acho que o ponto ali principal não é chegar colocando uma máscara, uma fantasia e entrar, né, e falar, não, eu consigo, assim, não. Vai com um jeitinho, com a sua essência, né? E tudo dá certo. Eu penso assim. Não, legal. Você deu uma dica bem legal, tira as máscaras, porque às vezes a gente percebe, não só, e é interessante que a sua dica não serve só para as mulheres, serve para os homens também. É Sim, muito, serve para o ser humano, que às vezes você tem que tirar a máscara e buscar a sua essência. E quando você busca a sua essência e tem o processo de autoconhecimento, você produz melhor, você se transforma numa pessoa com melhor. certeza, com E certeza. aquela questão, Muda muito. não sei se você vai concordar comigo, mas acho que sim. Se você se sente bem, tudo aí em volta de você melhora, não? Com certeza, com certeza. Bom, Eu trabalhei em uma empresa que eu tive que colocar uma máscara, né? Que não era minha, né? E aquilo estava me fazendo muito mal, tanto é que eu trabalhei nessa empresa 3 meses. Eu não consegui ficar na empresa devido a esse problema. Eu tinha que ser uma pessoa que eu não era naquela empresa. E aquilo estava me fazendo mal. Então eu pedi demissão. Faltando 2 dias para 3 meses, eu pedi demissão, porque eu não conseguia ser quem realmente era, porque exigia mais de mim, né? O lugar pelo cargo que eu estava exercendo, e naquilo não me fazia bem. E dentro de mim falava assim, mas você não precisa ser assim para você se tornar uma pessoa de status. Você não precisa ser assim, né? E com isso me fazendo mal, e eu pedi as contas do lugar porque eu não estava conseguindo mostrar quem realmente era. Eu estava perdendo, eu estava deixando de mostrar a minha essência devido à função que eu exercia as pessoas, na verdade, né? Eu sim. trabalhava, a função que eu exercia, para mim, não deu. Maravilha. Olha, estamos terminando o nosso bate-papo aqui. Sei que tem mais, eu sei que a gente vai ter outras oportunidades de estar conversando com você, de estar trabalhando. Foi uma honra e um privilégio conversar com você, porque mostra que é muito legal saber que tem pessoas que conquistam esse espaço dentro daquilo que você disse, dentro das dicas que você deixou. Então, Com certeza. quero convidar vocês que estão assistindo, se quiserem depois mandar perguntas, se quiserem mandar suas solicitações, tá? Esse é um espaço de pessoas poderosas, de mulheres poderosas que conquistam espaços. Muito obrigado, minha amiga Angélica, pelos esses breves momentos. E você que está nos assistindo, aguarde a nova série, aguarde um novo vídeo dessa nossa série. Até mais. Muito obrigado. Obrigado, Angélica. Até mais. Tchau, Vitor Armando. Boa semana.